Olá, estamos aqui para apresentar o trabalho para a matéria de macroeconomia, para o curso de Processos Gerenciais do Instituto Federal de Porto Alegre. Estamos aqui com o professor Jonathan Rodrigues Castelli. Ele é professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS. Podemos começar, professor? Claro, Paulo. Podemos Será começar. das perguntas de conjuntura política. Pergunta 1. Sobre a economia mundial. Professor, considerando a forte parceria de capitais e exportações do Brasil com a China em 2026, quais são os riscos geopolíticos, como retaliações ou isolamento tecnológico pelos Estados Unidos, e estruturais, como a reprimarização da nossa pauta exportadora? O que o senhor tem a dizer? Bom, primeiro, Paulo, vou agradecer o convite, então, para participar desse trabalho com vocês. E sobre a pergunta, embora ela se refira ao ano de 2026, ela representa uma trajetória histórica bastante longa, né, do processo de reprimarização brasileira. Nas últimas décadas, a China ela se tornou o nosso principal parceiro comercial, logo em sequência, os Estados Unidos. E, e essa relação com a China, dado o tipo de acordos comerciais, as demandas de produtos que eles têm em relação a nós, que são basicamente produtos de commodities agrícolas e minerais, eles acentuam a nossa tendência a se reprimarizar, tá? Então, basicamente, nossa pauta exportadora hoje é cada vez mais ligada à agroexportação e com produtos cada vez menos complexos, de menor intensidade tecnológica. Então, mesmo aqueles que a gente exportava ligados ao setor agrícola, como a soja, eles passaram por um processo de perda de intensidade tecnológica. Então, por exemplo, no início dos anos 90, a gente exportava farelo de soja para a China, né? E hoje em dia, a gente exporta o grão in natura. Isso é tanto por uma demanda chinesa quanto as próprias regras que a gente tem no Brasil, como a Lei Candir, incentivam esse tipo de política, tá? Então, nossa relação com a China hoje, embora seja importante para a nossa economia, ela tem esse elemento, né, de fortalecer a nossa primarização, tá? E ao que tudo indica, tende a continuar no médio prazo, pelo menos, o que é um cenário bem preocupante para a nossa economia, tá? Até porque a China ela tem construído outras alternativas para comprar os produtos que ela compra hoje do Brasil, né? Então, produzindo soja e minérios no território do norte da África. Em algum momento, isso vai fazer com que eles tenham uma dependência muito menor da gente e pode impactar na nossa balança comercial, enfim. E sobre os Estados Unidos, a gente sempre, infelizmente, né, o Brasil ele tem uma dependência tecnológica muito grande, historicamente. E, e isso nos coloca também num passo atrás em relação ao comércio com os Estados Unidos. A gente basicamente exporta também produtos primários para eles. Os Estados Unidos historicamente também ele constitui um conjunto de políticas protecionistas para proteger o setor agrícola, como por exemplo a questão da própria soja, que ele também é um dos produtores mais importantes no mercado internacional, questão do milho, entre outros alimentos. E no período recente, né, com o governo Trump, ele tem apresentado barreiras à entrada dos nossos produtos, né, com uma taxação maior. Em parte, isso tem relação com a guerra comercial da China com os Estados Unidos, né? Então, para a gente tomar dado a nossa relação sul-sul, né, com a China e o fortalecimento do Banco dos BRICS também. E, ao mesmo tempo, tem questões políticas por trás, que também pesam, né, dada a relação do Trump com o presidente anterior do Brasil, né? Então, tudo isso acaba entrando num pacote que pode prejudicar, em alguma medida, as nossas transações com esses países. Claro que o Brasil tem outras alternativas de comércio, né, como os outros países do Sul, a própria China, mas são elementos que acabam reforçando essa tendência, né, de reprimarização da nossa economia, tá?
Perfeito, professor. Isso realmente, o Brasil, ele se encontra quase como dependente, né, de outros países, ele não se industrializou e realmente pode acabar ficando refém dessas disputas políticas, né, como o senhor comentou ali da China com a África, pode se tornar menos dependente do Brasil, né? A gente pensa como é que o Brasil vai ficar em frente a isso, né? Isso são questões Exato. muito preocupantes que não se vê ninguém comentando sobre, né? Ninguém pensou ainda como lidar com essas questões. É. Bom, iremos para a segunda pergunta, seria sobre Uhum. conjuntura política. Ela diz assim: em uma conjuntura política marcada por polarização e instabilidade, até que ponto a adoção de regras fiscais restritivas, sob o pretexto de garantir credibilidade ao mercado, limita a capacidade do Estado de atuar de forma anticíclica? Certo. Bom, primeiro que o Brasil, desde 2016, ele estabeleceu institucionalmente uma regra, um arcabouço fiscal extremamente restritivo, né, baseado em austeridade fiscal, que é o teto dos gastos, e que depois foi modificado agora no governo Lula, mas que restringe basicamente nossas despesas primárias. Tá? Então, o Brasil tem um limite do quanto ele pode gastar com despesa primária, né, com saúde, educação, investimento, mas, ao mesmo tempo, e esse é o grande problema dessa política atual, é que ele deixa livre os gastos com a dívida pública, né? Então, com despesas financeiras. Então, essa é a primeira contradição que acaba limitando de maneira muito intensa a capacidade de ação estatal, tá? É um Estado capturado pelo setor financeiro e com pouca margem de ação, tá? Então, sem dúvida, esse tipo de política, do modo que ele está estabelecido, e é importante destacar que nenhum outro país no mundo tem um teto do teto de gastos, né, um arcabouço fiscal tal como o nosso, em vigência, ele reduz, né, a capacidade de investimento público, tá? E como já apontado lá pelo Keynes, né, no capítulo 24 da Teoria Geral, quando a gente está em situação de instabilidade e crise, né, o Estado ele tem que ter um papel de socorrer a economia e tentar manter a demanda efetiva dela, né, que é o que o Keynes chama de política anticíclica, né, ou seja, quando a economia está caindo, o gasto público aumenta, e quando a economia está crescendo, o gasto público pode se reduzir, né? Só que a gente não tem de maneira mais forte essa perna, né, do investimento público, tá? Então a gente fica muito mais vulnerável a oscilações tanto internas quanto externas, e de fato reduz muito a autonomia do Estado para agir dessa forma. Tá? Perfeito, então, professor. Obrigado pela sua consideração sobre a pergunta 2. Iremos para a terceira pergunta. Ela seria sobre distribuição de renda barra desenvolvimento. Ela diz assim: historicamente, o Brasil é marcado pela forte concentração de renda do ponto de vista macroeconômico, sabendo que as classes mais baixas têm maior propensão a consumir, de que maneira a captura de orçamento e do sistema tributário por interesses de elites atua como um limitador da demanda efetiva e, consequentemente, do crescimento econômico e do desenvolvimento social no país. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tá. Bom, vai na mesma linha da pergunta anterior, né, Paulo? A nossa economia, tá? Ela é uma economia muito desigual, isso pela formação histórica dela, com a renda altamente concentrada, né? O Brasil ainda hoje é um dos 10 países mais desiguais do mundo, né? E isso, evidentemente, reduz a capacidade de crescimento baseado em economia doméstica, né? Então, o consumo das famílias, ele tende a ser maior entre as classes mais baixas, né? Daí, em vez de retomar o Keynes, dá para citar aqui o Kalec, né? Que é um dos precursores também da teoria macroeconômica, em que ele aponta que a,
as classes mais baixas, né, os pobres, eles tendem a gastar o que eles ganham, né, enquanto que os ricos tendem a ganhar o que eles gastam, né? O que que isso significa? Que os ricos ganham a partir do investimento e os pobres ganham a partir, consomem basicamente, porque eles ganham muito pouco, né? Então tudo se converte em consumo. Então, enquanto mais pobre, né, for a população, maiores efeitos multiplicadores da renda, né? Maior a propensão a consumir. Dessa forma, tu ter uma distribuição de renda que tem a ser mais igualitária e reduzir essas desigualdades, fortaleceria o mercado consumidor, né? Então, de fato, né, essa concentração ela é extremamente prejudicial para a nossa economia. E daí a gente até pode pegar como exemplo políticas públicas como, sei lá, o Bolsa Família, que ele, quando a gente analisa em regiões mais afastadas dos grandes centros e mais pobres, ele tem um efeito multiplicador da renda muito maior, que a população é mais pobre, né? E isso tende a fortalecer o mercado consumidor da região e criar estímulos para desenvolver não só o comércio, mas a indústria, outras atividades locais, tá? Então, sim, reduzir a distribuição de renda seria fundamental. Mas como tu colocou na pergunta, isso se torna muito difícil dada a composição do nosso Congresso, né? Então, a construção da nossa carga tributária, né, que dizem ser muito alta, mas ela é abaixo da carga tributária dos países da OCDE, por exemplo, ela está majoritariamente concentrada em consumo, né, enquanto que uma pequena parte dos nossos tributos está concentrado em renda. E agora, com a reforma tributária, está tentando se reverter isso. E esse ponto, ele é o contrário do que é praticado nos países desenvolvidos. Então, nos Estados Unidos, 50% dos impostos, eles recaem sobre a renda, né? Isso faz com que os produtos, além da questão da produtividade e intensidade tecnológica, os produtos também sejam mais baratos lá. E isso possibilita um maior consumo das famílias, né? No Brasil é o oposto. Então, a gente tem uma estrutura tributária que onera a população mais pobre e favorece a população mais rica e mantém essa estrutura de desigualdade. E que é muito difícil romper, tanto por questão da ação do sistema financeiro, dos bancos, etc., mas como tu colocou, né, da atuação da elite dentro do Congresso, né? A gente tem que sempre lembrar que os nossos congressistas, boa parte deles, são ligados ou são financiados por grandes corporações ou são grandes empresários, né, ligados seja principalmente ao agronegócio. Então, isso acaba restringindo muito reverter esse elemento de desigualdade, embora a gente tenha observado alguns avanços nesse sentido, né, a partir de organização política, né? Mas, enfim, para romper, melhorar a distribuição, tu tem que inverter essa carga tributária e criar políticas que fomentem a demanda efetiva e o multiplicador de renda. Perfeito, professor. E realmente, essa questão da falta de distribuição de renda, lembra que o senhor comentou sobre a questão do Bolsa Família, né? E que eu já vi casos de pessoas que, além da sua renda baixa, né, com o Bolsa Família, eles investiram aquele dinheiro ao invés de gastar com consumo, né? E isso ajudou elas a crescerem financeiramente, né? E além de que a carga tributária é sobre o consumo, né? E além de que os pobres, as pessoas mais pobres, utilizam seu dinheiro para consumir, essa carga tributária acaba fazendo que as pessoas não sobrem o dinheiro. Ao invés de ser sobre a Uhum, renda, eu comento sobre os Estados Unidos e alguns outros países, né? Elas conseguem investir aquele dinheiro que sobra. Porque com os gastos sendo pouco, elas conseguem guardar uma parte do dinheiro, diferente do nosso país, que grande parte do salário vai para comida, conta de luz, né? Enfim, e isso é algo que dificulta a vida do brasileiro a crescer financeiramente e, enfim, prejudica a questão da distribuição de renda. Enfim, iremos para a quarta pergunta, por causa do nosso tempo, mas um momento aqui, vou ler a quarta pergunta. Ela é sobre mercado de trabalho.
Uhum. Bom, a quarta pergunta sobre o mercado de trabalho, ela diz assim: embora os índices de desemprego tenham apresentado queda, observa-se uma forte expansão da uberização e de subempregos. Essa flexibilização precarizada não estaria corroendo a massa salarial real e enfraquecendo o mercado consumidor interno, a demanda efetiva, no caso? Tá, eu vou tentar ser mais sucinto para a gente conseguir fechar no tempo, tá, Paulo? Mas assim, sendo objetivo, sim, né? A gente tem passado por um processo de deterioração e precarização do mercado de trabalho do Brasil desde os anos 90, mas que se intensificou com a plataformização da economia, tá? E com outras mudanças institucionais no Brasil, como a reforma trabalhista, de 2017 e também, dentre eles, a criação, o avanço, né, da pejotização do trabalho. Então, a gente teve um aumento muito forte de trabalhos informais, em que diminuem a proteção social do trabalhador, porque daí, como trabalhador informal, ele não tem férias, não tem 13º, não tem FGTS. Então, mesmo tendo, às vezes, um salário um pouco mais alto, ele perde todos esses elementos de proteção social e cria um desalento maior para a população, tá? Então, esse é um ponto, peraí. É, peraí, só um minutinho, desce sim, vai. Então, assim, mesmo no governo Lula, que a gente tem acompanhado uma queda do desemprego, na prática, a massa salarial não cresceu tanto quanto em períodos anteriores. Exatamente por causa disso, pela precarização do trabalho. Então, os salários eles são menores, as pessoas têm que ter uma jornada de trabalho mais longa, tá? E, evidentemente, isso reduz a possibilidade delas consumirem mais, delas terem lazer, né? Então, o lazer ele é importante tanto, né, por questão enfim, de qualidade de vida e tal, mas porque, pensando economicamente, ele favorece um consumo maior, né? Quando está descansando, consome mais, né? Tu vai no cinema, vai ver o jogo do Inter, sei lá. É, então, isso é bom para a economia, tá? Então, eu concordo com a pergunta, tá? Realmente prejudica a demanda efetiva. É, realmente, professor. Eu, eu lembro de um relato, assim, quem nunca pegou, por exemplo, um Uber com alguém que é formado em direito? A pessoa, sou Uhum, formado em direito, mas eu não consegui bom dinheiro, não consegui uma, uma vaga boa, né? É, assim dizendo. E por isso eu tô aqui no Uber, né? E isso isso, mostra que a uberização, né, ela é realmente real, além de que as pessoas largam seus empregos, né? Saem de seus empregos por querer uma vida melhor, né? Achando que ter uma vida melhor, muitos acabam quebrando, falindo, né? E acabam ficando sem ajuda, né? Por uberização, a pessoa não tem um auxílio, né? E isso é sim, preocupante, né? Porque o que que vai ser do futuro do nosso país, das pessoas, né? Se elas não vão ter esse auxílio, né? Bom, iremos exato. para... Pode falar, professor. Um detalhe, tá, Paulo, para deixar claro, assim, tem esse fenômeno da uberização, mas ele é um sintoma, né, de um problema mais grave, que a gente comentou ao passar ali na primeira questão, que é a reprimarização da economia e a desindustrialização do país. Tá? Então, o fato de o Brasil ele tem passado por um processo de desindustrialização desde ali de 86, tu está diminuindo a oferta de trabalhos complexos, que tem uma capacidade de pagar salários mais altos e empregar pessoas com um grau de escolaridade mais elevada. Então a gente tem uma contradição muito forte que é a seguinte: dos anos 2000 para cá, a indústria está patinando, já vinha, né, dos anos 90, e a gente tem gerado trabalhadores mais qualificados com o avanço da educação, inclusive com a criação dos institutos federais, só que com menos espaço de atuação. Então, tu gera engenheiros, por exemplo, que é o
caso mais sintomático, e eles não têm onde atuar no Brasil, não tem emprego complexo para eles. Aí eles vão trabalhar no Uber. Então, isso mostra um grave problema estrutural na capacidade produtiva brasileira que não consegue absorver esses trabalhadores. E no limite, o que tu acaba tendo, né? Fuga de cérebro, quando tu pega esses trabalhadores ainda mais qualificados, né? Então, isso prejudica toda a estrutura do país, inclusive ciência, tecnologia, etc, né? Tá? Só para pontuar essa questão. Perfeito, professor. Obrigado por essa pontuação. Iremos para a quinta pergunta, que é sobre crescimento econômico, PIB. Diz assim: apesar das tentativas do governo de aumentar investimentos, o Brasil ainda lida com um baixo crescimento estrutural em setores estratégicos. Considerando que o investimento privado depende das expectativas do lucro, animal sprints, como o investimento público em infraestrutura e inovação pode ser reorientado para atuar como um verdadeiro indutor, destravando as expectativas do setor privado, ao invés de ser visto apenas como um gasto. O que o senhor tem a dizer? Tá? Eu acho que nesse ponto, Paulo, assim, é entender que a mudança tecnológica aplicada à produção, ela é um dos principais motores de desenvolvimento de longo prazo, né, que é o que lá o Schumpeter apresenta, por exemplo. E para isso tem que desconstruir uma narrativa que é a seguinte, que existe uma contradição, uma oposição do setor privado contra o setor público, né? Então, se a gente pegar o tipo de investimento, mesmo em ciência e tecnologia, P&D, que as grandes corporações fazem, normalmente não são investimentos disruptivos, que têm um horizonte de maturação mais longo, né? Quem faz isso, em geral, é o Estado, que tem uma possibilidade maior de ter perdas, tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? É retomar o que a economista Mariana Mazzucato chama de um Estado empreendedor, né? Um Estado que direciona o investimento, né? Então, aí, como a gente está na disciplina de macro, citando de novo o Keynes, lá no artigo dele, O Fim do Laissez-faire, ele coloca que o Estado ele tem que produzir não aquilo que o mercado já faz, mas aquilo nem aquilo que o mercado faz de maneira ruim, mas fazer o que o mercado não faz, né? Então, prospectar novos tipos de investimento, criar estratégias para estabelecer e criar novos mercados e incorporar novas tecnologias. Fazer esses investimentos de longuíssimo prazo para depois transferir para o setor privado. E nesse ponto, aí vem a contradição, que é o orçamento que a gente tem engessado, que impede o Estado de fazer esse tipo de investimento, inclusive de fazer a pesquisa, que quem realiza a pesquisa no Brasil são as universidades públicas, em grande medida, né? E que hoje o orçamento delas está se reduzindo. Então, antes de mais nada, pensando num elemento mais de política macro, o Brasil precisa rever a estrutura de política fiscal, acabar com essa limitação do teto dos gastos, e estabelecer políticas de ciência, tecnologia, inovação e política industrial bem estruturadas, com elementos claros e que tenham essa capacidade de incorporar novos setores, né, e novas tecnologias. Então, esse é o ponto principal. O governo atual, até em alguma medida, tem tentado fazer isso, mas com sérias limitações fiscais, né? Então, na prática, não tem dado muito certo, né? Mas esse é o caminho que quase todos os países desenvolvidos fizeram e que a gente tem que consolidar, né? Porque o Brasil ele estabelece políticas industriais no período, elas não têm continuidade, né? Então, elas vão até um tempo, corta, aí fica um tempo sem, aí volta de novo. Então, isso não cria, né, um hábito de investimento em tecnologia, né? Uma política que tem que ser não só de governo, tem que ser uma política de Estado, né? Com duração para, enfim, ela ter resultados. Perfeito, professor. E eu vejo isso em questões históricas, por exemplo, o Japão pós-guerra, né? Pós tudo que aconteceu com eles ali, né? Eu vejo que eles investiram na indústria, eles investiram em tecnologia e hoje
são uma superpotência tecnológica, além do, por uhum, exemplo, Estados Unidos que investe também na questão do para empresários, né? As pessoas elas conseguem investir em seus próprios negócios e o governo ele abre espaço para as pessoas investirem. E isso uhum. movimenta a economia do país. Tanto o Japão, questão tecnológica, né? Referência em tecnologia, e Estados Unidos também, né? A gente falou sobre o Distrito Federal. E, por exemplo, as universidades, as grandes ideias surgem de muitos pensadores que estudaram em universidades. Me veio à mente a Uhum, questão, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele iniciou o seu projeto dentro de uma universidade. Era um projeto de comunicação entre os estudantes, né? O Facebook, uhum, antes de surgir tudo aquilo, surgiu uma ideia para dentro da faculdade. Enfim, exato. e isso o nosso país ele não enxerga, né? O senhor comentou que são em momentos específicos, né? Ah, começa e para, né? Imagino que Uhum, isso se vê por questões apenas políticas, né? Para angariar votos, geralmente. A gente vê muito isso, né? Enfim, é algo sim, que deveria ser contínuo. Bom, exato. é, É que o ponto é esse, né, Paulo? A gente acaba reduzindo esse tipo de investimento a uma política industrial ligada a um tipo de governo, tá? Então, tem governos comprometidos com isso, mas não é uma política constante, tá? Então, pegando, tu citou o caso do Facebook, dá para pegar, por exemplo, o caso também da Apple, porque tanto o Facebook quanto a Apple, eles são baseados em tecnologias que não foram criadas nem pelo Mark Zuckerberg e nem pelo Steve Jobs, né? A internet, tu pega o iPhone, né? Eles são tecnologias que foram criadas por agências de investimento tecnológico dos Estados Unidos, muitas ligadas ao exército. Então, GPS, tela touchscreen, internet. Um indivíduo isolado, ele não conseguiria fazer isso, porque é uma tecnologia muito complexa. Então, foi feito ao longo de décadas por investimento público. E daí, a partir da oferta dessa tecnologia, os empresários conseguem desenvolver coisas novas, né, com inovação incremental, que é o caso do Facebook, das redes sociais, etc. Só que daí isso traz um elemento moral também, tá? Porque ao mesmo tempo que tu não consegue produzir as tecnologias apenas pela ação individual, embora, e daí vem o ponto, né? Na nossa sociedade, tu tem uma tendência de hipervalorizar a figura do empresário como um herói e tu esquece o papel do Estado, então parece que o Estado é culpado de tudo porque tributa. Mas a grande questão é, o investimento de longo prazo foi feito pelo Estado, né? Então a gente teve uma socialização das perdas nesse processo, né? A sociedade arcando com isso. E o empresário, quando ele se atinge o sucesso dele, esses grandes empresários, né? Eles criticam o Estado e acabam privatizando os ganhos. Então, o Estado arca com os custos que tem, e na hora de ter os ganhos, só o setor privado fica com eles, né? Então, o que acontece, por exemplo, no caso da Apple? Eles mandam boa parte, 70% dos ganhos deles vão para paraíso fiscal, não retorna para a população americana. Então, tu ainda tem essas outras questões assim que acabam surgindo, mas que só a gente só vai conseguir superar, né, esse atraso à medida que entender o papel do Estado nesse processo, né, para daí poder, de fato, ter uma política coerente, consolidada e que se perpetue ao longo do tempo, né, para poder que o Brasil pare de ter aqueles voos de galinha e de fato decole, né, e se desenvolva, assim, a gente tem muito potencial para desenvolver tecnologia própria, biotecnologia em fármacos, em várias atividades, né? Então, tem como fazer, né? Talvez o Brasil tenha que acreditar mais nele mesmo, né? Mas é, enfim. é verdade, professor. Obrigado por essa consideração. Continuando aqui a nossa entrevista com o professor Jonathan Rodrigues Castelli, iremos para esta pergunta, que é sobre inflação. Bom, analisando a trajetória recente da inflação no Brasil, você avalia que a pressão inflacionária atual possui uma natureza predominante de custos, choques de oferta, variação cambial, preços administrados ou de demanda?
Bom, a inflação, Paulo, ela tem uma composição que é híbrida, né? Então, nunca é só uma coisa, nunca é só de oferta, nunca é só de demanda. No Brasil, a gente tem uma tendência, até pelo comportamento do Banco Central, de tratar a inflação como causada apenas por demanda, né? E por isso, isso explica, em parte, nossa taxa de juros elevadíssima, né? A taxa Selic. Contudo, né, atualmente, ao meu ver, os principais aspectos que levam a nossa inflação ter atingido o patamar que ela atingiu são elementos de oferta, tá? Então, tem coisas que têm um elemento de path dependence, né, de dependência da trajetória recente, que mesmo com a inflação tendo caído, comparado a períodos anteriores, os preços ainda estão num nível muito alto. E isso tem um efeito cascata, né? Então, um exemplo disso é a questão dos alimentos, né? Se pegar a inflação de alimentos de hoje e comparar com o que era, por exemplo, no período da pandemia, a inflação diminuiu, tá? Então, a inflação dos produtos da cesta básica, da população, que afeta principalmente a população mais pobre, ela está menor do que ela teve. Mas a inflação, elevação, geral de preço, então ela vai continuar crescendo. E o grande problema é que os produtos eles estavam num nível muito alto de preço, tá? Eles cresceram muito durante a pandemia. Então vai ter produtos que vão crescer mais de 30, 40% durante a pandemia. E daí vem a questão, a deflação deles não ocorreu, ou ocorreu muito fracamente. Tanto por causa de um problema de oferta produtiva, né? O Brasil ele sofreu muito, ele é muito dependente da importação de alguns produtos que a gente utiliza na nossa agricultura, como por exemplo fertilizantes, né? Agrotóxicos, maquinário, e que o nosso principal fornecedor era a Rússia, né? Como assim para a Europa, etc. E como a gente não conseguiu produzir uma indústria forte nesse sentido, isso encareceu os custos de produção do setor agrícola, tá? Então, com isso, a oferta de alimentos ficou mais cara e isso impacta quase todos os produtos, tá? Impacta o custo de vida das famílias. A questão também, a gente depende, o Brasil, embora seja um grande produtor de petróleo, a gente depende da importação de petróleo internacional, inclusive questão de refino, né? E por causa dos conflitos internacionais recentes, né, que vão desde a guerra da Ucrânia, com até agora o período recente ali no Oriente Médio, né, na região do Irã, né, a gente teve ainda um aumento do preço dos combustíveis. Tem outras questões que são o seguinte, né? Tem essa parte que é exógena, que é um choque externo, mas tem também questão de política pública, tá? Que é equivocada. Então, por exemplo, aí eu vou ter que dar nome aos bois, tá, Paulo? No governo Dilma, ela liberou, por exemplo, a exportação. Assim, o Brasil ele tem uma política que é a política do Conab. Tá? O que que é o Conab? É uma agência que, que cria um estoque de alimentos que são considerados essenciais, como feijão, arroz, trigo, milho, etc. Tá? E ela usa esse estoque para intervir no mercado. Então, quando o preço dos alimentos básicos estão muito altos, o que que a Conab faz? Ela, sei lá, aumentou muito o preço do feijão, né? Ou sei lá, por causa de uma questão de safra, né? Um evento climático, a Conab pega o seu estoque, coloca no mercado e reduz o preço do feijão, tá? É assim que atua. No governo Dilma, ela autorizou, né, o governo, né, autorizou a exportação de boa parte desses estoques, né? Então, a obrigatoriedade de alguns setores de produtores de alimentos venderem esses produtos para esse abastecimento local foi reduzida. Então, em vez deles
ser estocado, a maior parte estava sendo vendida. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente não tinha esse mecanismo de administração de preços, de intervenção no mercado de alimentos. Então, por isso que esses produtos eles aumentaram tanto o seu valor. Porque no governo Dilma começou a cair os estoques, no Temer caiu mais e no Bolsonaro meio que esgotou os estoques da Conab. E essa é uma política que não foi retomada totalmente. Então a gente fica vulnerável em relação a oscilações na produção agrícola local. Né? E também, isso também favorece o seguinte aspecto: como está autorizada a exportação de alimentos de maior monta, quando a demanda externa se torna mais intensa para a compra de alimentos, a maior parte é exportada. Tá? E junto com a nossa política cambial, que o câmbio até deu uma melhorada, né? Comparativamente a um período anterior, mas ainda a nossa moeda está muito desvalorizada e isso redunda no barateamento dos nossos produtos e da venda, daí retomando lá a primeira pergunta de novo, para a China, por exemplo, no mercado asiático. Então, isso afeta os custos da maior parte da cesta de consumo das famílias. Tá? E na questão do petróleo, além da gente ter uma certa dependência tecnológica de refino, há outro ponto que é o seguinte, é a distribuição dele. Então, no governo Bolsonaro, se vendeu um grande conjunto de oleodutos, de refinarias, né, por preço de banana, assim, e que estão com o setor privado hoje em dia. Então, a Petrobras, ela tinha esses oleodutos para distribuir a produção dela. Hoje, esses oleodutos estão com o setor privado. Então, o custo de produção aumentou. Daí, junto com o choque externo, o preço do petróleo importado está mais alto e o que a gente produz internamente está mais caro para distribuir. Então, qual que é a consequência? O Estado tem que atuar com preços administrados, principalmente no setor de combustíveis. Né? Mas isso, claro, vai acabar onerando o Estado. Né? Então, são elementos que, do lado da oferta, né, de inflação de custos, que acabam tendo um impacto mais duradouro na nossa economia. Tá? Claro que a gente tem a cada tanto situações de pressão de demanda, mas ao meu ver não é tanto essa questão hoje em dia. Tá? A gente tem um problema mais grave no Brasil, que é oferta de crédito para as famílias sendo usado para as bets. E daí é outra questão. É que o Brasil está com um crescente aumento do endividamento familiar. Né? E isso é um sintoma do contexto que a gente está, do desalento das famílias, e daí talvez vejam na aposta, né, como uma forma de tentar ganhar recursos mais rapidamente, mas que tem uma piora na condição de vida da população, no limite. Mas, fechando aqui o ponto, ao meu ver, né, essa inflação está mais ligada a lado de inflação de oferta. Tá? Obrigado, É então, isso. professor. Obrigado, professor. Iremos para a sétima pergunta. É, bom, é sobre investimento e consumo. Diz assim, levando em Uhum. consideração a atual trajetória da formação bruta de capital fixo e do consumo das famílias, de que forma o alto custo de capital, juros reais elevados e a incerteza limitam a expansão da capacidade produtiva. Tá. Bom, esse também é outro pé problemático da nossa política macroeconômica, aqui olhando para a política monetária, né? Então, o Brasil, desde o Plano Real, né, com a âncora nominal, que foi implementada em 99, lá com o Armínio Fraga, junto com o tripé macroeconômico, ele acabou provocando uma dependência da taxa de juros mais elevada para controlar a inflação. Mais uma vez, sempre com aquele diagnóstico que a causa da inflação é demanda, tá? Basicamente, predominantemente. E como a inflação é uma taxa de juros mais elevada, isso acaba encarecendo o crédito nacional, tá? Então, o crédito, ele é o principal motor ali financeiro para movimentar a, o investimento produtivo, privado e o consumo das famílias. Então, como a taxa de juros mais elevada,
Isso tende a deprimir o consumo familiar, né? E deprimir também o investimento privado. Tanto, por um lado, porque o empréstimo está mais caro, né? Então isso acaba aumentando o estoque de dívida das empresas propriamente dito, mas também, aí retomando o conceito que eu apresentou lá no início, deprime os animal spirits, né? Ou seja, as expectativas dos empresários em relação à eficiência marginal do capital. Ou seja, o que eles esperam ganhar com investimento produtivo é menor do que eles ganhariam com investimentos financeiros, por causa da taxa de juros alta, né? E isso se junta com um elemento estrutural do capitalismo contemporâneo, que é a financiarização, que é essa tendência de as receitas das empresas estão mais ligadas com a especulação financeira do que com a produção em si, né? E daí tu acaba criando essas fragilidades estruturais nas economias. E que, claro, pegando no nosso governo ainda, isso tem um problema histórico, que é a relação do governo, dos governos federais com o setor bancário, né? Então, o setor financeiro ele tem uma forte influência dentro dos governos, independente de qual partido, de qual ala política seja. Então, seja de direita, de esquerda, tá lá, né? Os bancos sempre estão lá, né? Pode ser o Lula, pode ser o Fernando Henrique, o Bolsonaro, pode entrar até o Boulos, os bancos vão continuar lá definindo política monetária. Então, essa é uma questão preocupante assim para o nosso desenvolvimento. Tá? Obrigado, professor. Vamos Ah, para a oitava pergunta. Ela é sobre política fiscal. Ela diz assim: a, a migração de indústrias brasileiras para países vizinhos como o Paraguai é frequentemente atribuída à busca por menor tributação e ao chamado custo Brasil. Na sua visão, uhum. esse movimento reflete puramente uma carga tributária e trabalhista elevada ou expõe falhas mais profundas na nossa política econômica, como a ausência de uma política industrial coesa, gargalos de infraestrutura e a desarticulação de cadeias produtivas locais? Tá. Bom, isso vai retomar lá um ponto que a gente estava discutindo, eu acho, ali na questão 4, que sim, eu acho que, primeiro, tá, essa migração de indústrias para o Paraguai, que vem. Tem um pouco de fanatismo político em algumas questões, tá, Paulo? Dessa migração de pessoas indo para o Paraguai, com um discurso hiperliberal de que lá não tem imposto, que não sei o quê. Mas eu morava até 2025, início de 2025, eu morava na fronteira do Brasil com o Paraguai, lá em Ponta Porã, que é uma região dominada pelo agronegócio e tal. E embora eu tenha muito carinho pelo Paraguai e lamente profundamente a derrota deles os Estados Unidos agora na Copa do Mundo, né, que foi um sacode, é um país que tem uma carência muito forte de estrutura tipo, eles não têm previdência pública, tá? Eles não têm seguridade social, eles têm uma infraestrutura muito pior que a nossa. Então, assim, é um país com é uma população muito pobre, muito desalentada, com salário, a média salarial muito baixa. Mas para brasileiro que tem capital, e esse é um ponto importante, para os brasileiros que têm capital é um lugar interessante, por quê? Porque a tributação é muito baixa, a terra é muito barata, tá? E nas regiões de fronteira, em particular, o Paraguai eles adotam uma política de incentivo industrial parecido com o que o México faz, né? Que eles incentivam as empresas maquiladoras, que são basicamente montadoras. Então, essas empresas, elas têm incentivo fiscal e quase não pagam imposto, tá? Então, isso faz com que empresas internacionais se estabeleçam nessas regiões, tenham ganhos maiores, né? O grande problema é que boa parte desses ganhos é remetido para fora, então não favorece a demanda efetiva do país, né? Tem um efeito muito baixo. E ainda assim, elas, como são montadoras, elas não geram tecnologia própria. Então, tu ainda não consegue transferir tecnologia para a indústria local do Paraguai. Esse é um ponto que pode explicar a migração de indústrias para lá, né? Esses incentivos fiscais paraguaios, que sim existem, tá? Agora,
O mercado paraguaio nem se compara ao nosso, tá? O Brasil é o principal país da América Latina, junto com o México, e a maior economia da América Latina, né? A terceira maior economia da América, do continente americano, né? Depois dos Estados Unidos e do Canadá. Então, daria para ter uma consolidação maior da nossa indústria, daí retomando o argumento anterior, de que se a gente tivesse uma política industrial mais bem definida, né, com setores bem estabelecidos, com estratégias claras, né, com recursos também disponíveis, com investimento em infraestrutura. Porque, assim, a gente está aqui. Bom, tu está em Viamão, né, Paulo? Então tu já vê que tem uma diferença de infraestrutura em relação de Porto Alegre para Viamão, tá? E Porto Alegre já piorou muito a condição urbana comparado a alguns anos atrás. Mas o Rio Grande do Sul nem se compara ao que é em outras regiões do país. Como, daí mais uma vez, eu vivi no Centro-Oeste e tal durante 6 anos. As estradas, mesmo na região em que a gente tem exportação de grãos, as estradas são ruins, né? A maioria não é nem duplicada. Então, isso encarece o processo de produção. Assim, o Mato Grosso do Sul é uma região ali do Centro-Oeste que relativamente tem uma infraestrutura boa. Então, tu pensa que o escoamento de produção no brasileira é muito ruim, tá? Então, caberia sim ter investimento de infraestrutura mais intenso. Mas para isso, tu precisa ter espaço no orçamento fiscal. Então, também tu tem que derrubar o teto dos gastos, né? O arcabouço fiscal do Haddad, tarará. Além disso, né, a gente tem essa, como foi citado no último ponto, né, essa desarticulação da cadeia produtiva local, porque o Brasil ele tem um potencial muito forte de articular melhor o nosso setor agrícola com o setor industrial, tá? E criar uma cadeia produtiva sólida, que gere mais emprego, que tem mais complexidade e que, inclusive, vai gerar produtos de maior valor agregado para exportação. Então, eu comentei lá no início que o Brasil tem passado por essa reprimarização, exportado basicamente produtos in natura, tá? Como grãos. Mas o Brasil, ele poderia, por exemplo, pegando a indústria de soja, construir uma capacidade produtiva de exportação de ração, por exemplo, né? Então, tu agregar na cadeia produtiva uma etapa a mais, com trabalhos mais complexos, com renda mais alta. Mas para isso tem que ter planejamento, né? É, pegar um exemplo meio anedótico aqui, tá, Paulo? O Brasil, desde 1850, é o principal produtor de café do mundo, tá? Aí, é, quem que tu acha que é o maior produtor de cápsulas de café, o maior exportador de cápsulas de café do mundo? Qual região? Eu imagino que seja os Estados Unidos ou Colômbia, eu acho. Não, é a Alemanha, A Alemanha. que não tem a Alemanha não tem um pé de café lá, tá? Então, se fosse já os Estados Unidos, já seria problemático, né? Então, assim, a gente tem o maior produtor de um bem, né, de uma commodity, desde o século XIX, e a gente não domina a cadeia produtiva dela. A gente não detém tecnologia para produzir um produto sofisticado que domine o mercado internacional. Assim, uma cápsula de café tem um valor agregado muito maior do que o pó de café. E a gente não vende nem o pó, tá? A gente vende, em geral, só o grão. Então, se a gente conseguisse estabelecer, pegando esse caso, uma cadeia produtiva bem construída, com todas as etapas de produção que vai do plantio do café até a cápsula, pô, isso daí teria um impacto muito grande para o desenvolvimento local do país, né? E daí, pegando um outro problema, né? Ah, e para isso a gente precisa de política fiscal e política industrial, que é o uso do recurso, né? A disposição dele para a política industrial no país, tá? A gente tem um problema que daí é uma questão política, que é a necessidade enfim, dentro da democracia tu tem que articular apoios políticos para a sustentação do governo. Então,
pegar um caso recente, lá em 2008, o Brasil lançou a PDP, que é o Plano de Desenvolvimento Produtivo, tá? Que era gerenciado principalmente pela Dilma, tá? Foi pela equipe dela. E o PDP, ele estabelecia alguns setores estratégicos para investir, que a Dilma chamava de setores portadores de futuro, que terão um efeito de longo prazo e tal. E, cara, se tu pegar o documento, é uma política bem clara, com bons diagnósticos, com setores estratégicos bem definidos e tarará. Então, era tudo setores de maior intensidade tecnológica, fábrica, motivo, etc. E a exclusão de setores que a gente não tinha mais capacidade de competir com a China. Então, com um orçamento limitado, se buscou fazer a, a alocação de recursos para esses setores. Agora não me lembro de cabeça quantos eram, mas vamos supor que eram 10. Tá? Quando chegou no Congresso, começou uma disputa política para incluir novos setores, por pressão das confederações de indústria e dos próprios políticos. Tá? Enfim, dos empresários isoladamente, com lobby e tal. E daí começou a se incorporar um monte de setor. Então, de 10 passou para dezenas de setores. Aí os recursos que eram escassos, né? Eles foram sendo pulverizados. E daí tu não tinha recurso para fazer um investimento de verdade, assim, sustentado. Né? Então a gente tem esse problema, que é a disputa do orçamento fiscal no país. Isso quando ele não tá, não acaba só sendo contingenciado o recurso, como, por exemplo, no governo Fernando Henrique, estabeleceu políticas de tecnologia e inovação que nunca saíram do papel, porque a maior parte dos recursos estavam contingenciados pelo plano real, tá? Então, tu até estabelece institucionalmente uma lógica de política de investimento bem feita, mas tu não tem recurso para fazer isso, tá? E é esse o ponto aqui da questão. A política fiscal atual, ela, mesmo que tu tenha esses planos bem estabelecidos, ela acaba restringindo muito a capacidade de ação do Estado nisso. E daí que fica difícil de tu colocar em prática e superar esses gargalos estruturais. Perfeito, professor. Obrigado pela colocação. Eu vou falar a próxima Uhum, pergunta aqui, por causa do nosso tempo. Ela é sobre sim. política monetária. Ela diz assim: considerando o contexto Uhum. econômico dos últimos quatro. A gente estava na. Desculpe, estamos agora na 9, né? Na questão 9 agora. Isso. Isso. Considerando o contexto econômico dos últimos 4 anos, até que ponto a política monetária é baseada quase exclusivamente na elevada taxa de juros Selic tem sido eficaz para combater a inflação brasileira? Bom, como até ser coerente lá com a resposta da questão 6, né, sobre inflação, e sendo bem objetivo, tem sido um desastre, tá? Ela é muito inefetiva, porque, por um lado, atualmente a maior parte da nossa inflação não é predominantemente de demanda, tá? Tem momentos que sim, tá? Mas atualmente não. E ela encarece a capacidade produtiva do país, né? Então, a inflação, tu tem como tu estudou macro recentemente, né? Tu tem uma teoria da macroeconomia sobre política monetária que é a teoria quantitativa da moeda, tá? É a chamada TQM. O que a teoria quantitativa da moeda diz, né? Que a gente tem uma igualdade que se dá pela equação MV igual PT, tá? O M é a oferta de moeda, o V é velocidade, né, de circulação dela, igual a P, que é o nível de preços, tá? Que a gente considera que é a inflação, né? E o T é o número de transações. Então a identidade é a seguinte: quando a oferta de moeda cresce, os preços aumentam, tá? E quando a velocidade de circulação cresce, as transações aumentam. Ou quando ela diminui, as transações diminuem. Então, isso faz com que uma política monetária menos restritiva, uma política monetária expansionista,
ela seja vista na teoria ortodoxa, que é quem domina ideologicamente dentro do Banco Central, cause necessariamente inflação, tá? Então, como é que tu reduz isso, né? Tu tem que reduzir a demanda por moeda, que é aumentando a taxa de juros e fazendo o país usar menos política monetária, de maneira mais comedida, tá? Essa é a ideia. Por isso explica a nossa taxa de juros elevada, porque essa visão ela é predominante. A questão é que na prática, tudo na economia não tem uma resposta fixa, né? Tu nunca tem uma política que funcione igual para todas as conjunturas. Depende da conjuntura. Às vezes uma política de desoneração fiscal, ela funciona muito bem num determinado período, mas não funciona em outro, né? E a mesma coisa serve para a taxa de juros, mais elevada, né? Então, se a gente tiver uma situação em que está tendo um aumento da oferta de moeda, tá? Ou um aumento e uma redução da taxa de juros, e com isso uma oferta maior de crédito, que na teoria tradicional geraria mais pressão inflacionária, mas a gente está tendo um crescimento da produção maior, então a oferta de mercadorias é superior ao crescimento da oferta de moeda. Qual que é o resultado disso? A inflação diminui, tá? E quando a gente está crescendo mais ou menos para e passo, aí depende de outras condicionantes que podem afetar um ou outro, né? Que podem pressionar mais a inflação para cima, tá? Então, há momentos em que tu pode adotar uma política mais expansionista sem gerar pressão inflacionária. Isso é uma coisa que normalmente nosso Banco Central não considera, tá? Então, por isso, acaba sendo ineficiente. E a outra consequência é que, como a taxa de juros encarece mais o crédito, ela faz com que a produção fique mais cara, né? Então, a oferta de bens, que daí poderia, nessa lógica, né, a oferta crescer mais do que a disposição de moeda, não vai acontecer, porque o investimento produtivo vai ser menor, né? Então, por esse motivo, para a estrutura brasileira, ao meu ver, né, essa política monetária baseada em uma âncora nominal e uma taxa de juros elevada acaba sendo ineficaz para o nosso desenvolvimento. Mas ela controla a inflação, ela controla a inflação de demanda, mas ela tem um custo para o desenvolvimento do país. Essa é a questão. E mais que isso, e esse é o ponto mais importante, como a taxa de juros ela é a referência para o pagamento dos nossos títulos públicos, ela encarece a dívida nacional. Então, a dívida pública cresce em grande medida por causa da política monetária que a gente adota. Da mesma forma, para manter uma taxa de câmbio mais valorizada, o Brasil ele tem uma política de acumular reservas internacionais, né, que dá uma estabilidade para a economia, diminui a vulnerabilidade externa, etc. Só que o que acontece? Quando a moeda, tá, ela entra no país, né, pegar os dólares, tá, entra dólar no Brasil. Esse dólar é comprado para a formação de reservas. Como é que o Banco Central faz esse processo? Ele vai ter que ir no mercado de câmbio, tá? E para fazer essa emissão dos dólares, ele faz uma emissão dos títulos públicos, né? À medida em que ele vai ter que lançar novos reais para capturar esses dólares. Esses novos reais no mercado, eles podem gerar uma pressão inflacionária. Para não ter inflação, o governo emite títulos da dívida que servem para enxugar esses reais novos no mercado, tá? Isso aumenta a dívida pública. Então, mesmo a política de acúmulo de reservas para controlar o câmbio, ela acaba tendo um impacto fiscal forte, que é o aumento da dívida pública, né? Dado ainda essa taxa de juros alta. Então, tu acaba, como política monetária, cambial e fiscal está tudo interconectado, tu acaba restringindo muito as possibilidades de investimento, o endividamento público. Isso tem impactos também na política de oferta de crédito para as famílias, para os estados, etc. Tá? Então, por isso, ao meu ver,
um mecanismo que é problemático, tá? Que não funciona em todas as situações. Perfeito, professora. Obrigado por essa colocação. Iremos para a nossa Uhum, 10ª pergunta. Ela fala sobre o setor externo. Ela diz uhum. assim: o encarecimento de insumos essenciais, como fertilizantes e defensivos, no mercado internacional expõe uma grave vulnerabilidade na estrutura produtiva brasileira. Mesmo com alto volume e rentabilidade das exportações de commodities, como a soja, em que a medida a nossa dependência da importações de média e alta complexidade tecnológica para sustentar esse próprio agronegócio ameaça estruturalmente o saldo da nossa balança de pagamentos no longo prazo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tá. Então, o Brasil, né, e isso é meio característica dos países periféricos. Ele sofre de vulnerabilidade externa e tendências a estrangulamento externo. Tá? Então, é uma situação assim, para a gente manter nosso, a gente não domina a tecnologia do nosso utilizado no setor produtivo e a gente depende de importar ela, tá? Isso serve tanto para produtos de maior intensidade tecnológica, quanto também para importação de insumos produtivos para nosso setor agrícola aqui, né? Na pergunta está citando fertilizantes defensivos, né? Mas a gente que eu comentei já anteriormente contigo, mas a gente pode colocar a questão do maquinário agrícola também, tá? O Brasil é um dos maiores produtores de produtos agrícolas do mundo, mas não produz um trator, né? A gente importa dos Estados Unidos e da Alemanha predominantemente. Então, ao tentar estimular o crescimento do setor agrícola e ampliando para atender a demanda externa e ampliando as nossas exportações, para elas continuarem crescendo, a gente tem que intensificar a importação de produtos de maior intensidade tecnológica que a gente não domina. E daí vem o grande problema, né? Que é a tendência de deterioração dos termos de intercâmbio nas relações internacionais. Então, no longo prazo, esses produtos mais tecnológicos, manufaturados, eles tendem a se valorizar. E os produtos que a gente vende, que são as commodities agrícolas, elas tendem a se desvalorizar. Isso é a causa do nosso estrangulamento externo, porque no longo prazo a tendência é que a gente tenha déficit na balança comercial. Tá? Então, como é que tu evita esses déficits? Sempre avançando mais a nossa produção, tá? Que não tem como sustentar no longo prazo sem mudança da complexidade tecnológica. Ao não ter essa complexidade tecnológica mais desenvolvida, a consequência é o quê? Avançar a fronteira agrícola. E isso tem um impacto ambiental ainda para o país, tá? Que daí pode ser irreversível, né? Então, eu acho que mais importante do que pensar só nessa questão da balança de pagamentos no longo prazo, que sim, é uma tendência estrutural dos países periféricos, que volta e meia surge como um limitante para o nosso crescimento, também tem a questão ambiental decorrente disso, né? E daí, juntando os dois, a gente coloca o Brasil numa grande armadilha, né? E daí, pensando assim, a forma como a gente se insere internacionalmente, mesmo agora com uma aproximação com a China, que, assim, a China não é os Estados Unidos, né? Ela tende a ser um pouco mais justa em relação aos acordos internacionais, mas a China está pensando nela, tá? Então ela não é boazinha. Consequência disso é que, por mais que a gente tenha acordos melhores com os chineses, está aprofundando a nossa dependência externa na exportação de produtos que a gente não controla os preços. E esse é também um problema, porque as commodities agrícolas, elas são definidas, né? O que que é a commodity, né? É um produto que o preço dela é definido pela a relação de demanda e oferta externa, né? Onde os produtores eles são atomizados, e os produtos são muito parecidos, então não tem uma diferenciação de qualidade de produto, né? A soja que o Brasil produz é a mesma soja que o Uruguai produz. A gente usa semente transgênica e tal, taranã, né? Que reduz os custos de produção, mas o preço final é o mesmo.
tá? Então a gente só consegue competir nessa base. Só que como a gente não domina ainda muito a tecnologia que a gente emprega, a consequência disso é piorar as nossas condições de balança de pagamentos, tá? No longo prazo. Então, enfim, esse é mais um grande ponto, né? De como solucionar, de como conseguir conciliar o desenvolvimento nacional atendendo a demanda internacional sem causar problemas estruturais no país. E que, para mim, né, só conseguiria ser feito com políticas públicas bem estabelecidas para combater esses gargalos. Tá? E que, enfim, né, no momento a gente não está tendo de maneira tão bem estabelecida, né? Porque a gente tem o Plano Safra, o, a Lei Candir e tal, mas que são coisas que estimulam a exportação, mas não resolvem os problemas estruturais. Tá? É Perfeito, isso, professor. Paulo. Muito obrigado por todas as suas colocações. Esperamos que essas ideias, tudo que foi comentado, tudo que foi falado aqui na nossa reunião, nossa entrevista, no caso, possa ajudar outros colegas a entender a nossa conjuntura política, a nossa conjuntura econômica do nosso país, né? Esperamos que melhore, Uhum. né? E, Sim, enfim, é isso. Muito obrigado, professor Jonathan. Agradecemos pelo seu que não. tempo e que todos que estão assistindo isso possa ter agregado valor a cada um. Muito obrigado e um bom dia, uma boa Uhum. tarde, boa noite. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado aí pelo espaço, né? Pelo importante trabalho que vocês estão fazendo. Aí só queria fechar aqui, então, minha fala enaltecendo o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é uma instituição de ensino muito importante, né, que forma trabalhadores capacitados, pessoas, cidadãos, isso é o mais importante, né, pensantes, preocupados com o desenvolvimento regional e que, enfim, né, precisa de todo o apoio da sociedade, dada a relevância dele aqui para o Estado. Né. Espero que o Instituto continue crescendo, né, formando estudantes como tu, para, enfim, né, a gente poder desenvolver esse país, tá? Aqui. E, assim, por mais que tenha essa entrevista pontos negativos assim em relação à economia brasileira, é importante destacar que o Brasil é um grande país. Tá? A gente tem que acreditar no país que a gente tem, porque há soluções para esses problemas, né? E quem vai encontrar essas soluções são vocês, né? São os É verdade, estudantes professor. que é o nosso futuro, tá? Mas é isso, um abraço aí, Paulo, Um abraço, professor. e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, até mais.